Olá, crianças! Hoje nós iremos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, ou seja, falaremos sobre os índios. Diversos povos indígenas habitavam o Brasil muito antes da chegada dos portugueses no ano de 1500. Cada povo ele possuía sua própria cultura, sua religião e seus costumes. Segundo dados e estudos, estima-se que havia naquela época da chegada dos portugueses cerca de entre 3 e 5 milhões de índios. No entanto, durante o processo de colonização, a maior parte desses índios foram exterminados. Atualmente, calcula-se que só existam, vivendo em território brasileiro, cerca de 800 mil índios, ou seja, muito menos do que havia naquela época. Hoje, existem no Brasil cerca de 305 etnias indígenas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos portugueses, porque o contato desses índios com o homem branco fez com que muitas tribos perdessem sua identidade cultural. Nós devemos preservar a cultura indígena e aprender a respeitá-los, pois dessa forma estaremos conservando algo que é originalmente nosso. Preservando a cultura indígena, nós reconhecemos a importância desses povos para a formação da cultura brasileira em diversos aspectos. Sobre a alimentação indígena. Os índios eles têm uma alimentação bem natural, porque eles consomem os alimentos que eles próprios plantam e retiram da natureza. A base da alimentação indígena é reforçada pela mandioca, que é uma raiz que faz parte da agricultura deles. Os índios eles dedicam grande parte do tempo em atividades relacionadas à alimentação, porque além de ter que plantar, colher, caçar e pescar, eles também precisam confeccionar as ferramentas para realizar tais atividades, como fazer armadilhas, confeccionar canoas, arcos, flechas, zarabatanas e etc. Em relação à caça, os índios eles praticam a caça de subsistência, ou seja, eles caçam apenas para se alimentarem. Para caçar, eles utilizam ferramentas como arcos e flechas e eles também fazem armadilhas para capturar animais. Os animais que geralmente eles costumam caçar são antas, tatus, pacas, veados, entre outros. É uma armadilha de caça. Por exemplo, a gente pode utilizar uma armadilha dessa para pegar cutia, paca, pode ser até anta. Eles também pescam, tirando dos rios peixes como pacu, traíra, piaba e etc. Para se alimentarem, os índios eles também realizam a coleta de frutos da natureza. Os frutos que geralmente são coletados por eles são cacau, maracujá, jabuticaba, araçá. E além de coletar frutos, eles também coletam palmitos, castanhas e também extraem óleos de árvores. Em relação à agricultura, os índios eles cultivam sementes como amendoim e milho, raízes como batata doce e a mandioca, abóbora. Geralmente essas roças elas pertencem a toda a tribo. E os alimentos quando são colhidos, depois que eles são colhidos, eles são distribuídos entre todos da aldeia. A agricultura deles é uma agricultura coletiva. Entre os indígenas, a divisão do trabalho é realizada por sexo. O que isso significa? Que existia trabalho dos homens e trabalho das mulheres. O trabalho dos homens geralmente era caçar e pescar, confeccionar arcos, flechas e canoas, construir as moradias, proteger a tribo, derrubar o mato e preparar a terra para o plantio. Já o trabalho das mulheres geralmente era plantar e colher, coletar frutos, cuidar das crianças, confeccionar redes e cestos, preparar a comida e fabricar a farinha.